Irmãos, boa tarde. Eu gostava de pregar porque a oração que o Gerson fez, aquelas palavras que ele disse, praticamente batem nos pontos que eu trouxe, ou que eu trago hoje para falar com os irmãos. E é maravilhoso ver o Espírito de Deus trabalhar desta forma, amém? Nós vemos que estamos sintonizados com o mesmo Espírito, nós vemos que quando Deus faz as coisas de maneira perfeita, e nós às vezes pomos em causa muita coisa, e eu pergunto porquê, não é? Mas, irmãos, antes de entrar propriamente na mensagem, aquilo que eu trazia, ou que eu tenho trazido no meu coração nestes últimos dias, tem sido um peso que tem vindo sobre mim, sobre aquilo que está a passar, tem passado, e eu espero, como o Gerson estava a orar, que pelo menos aqueles que estão aqui, a nós que estamos aqui hoje nesta tarde, que a palavra de Deus possa produzir transformação na nossa vida. Porque, meus irmãos, aquilo que eu tenho observado, não em termos de julgamento, eu espero que os irmãos entendam isto, não em termos de julgamento, mas em termos de observação, em termos de visualização daquilo que são os factos, e eu pergunto onde é que nós temos falhado, onde é que a igreja tem falhado, onde é que nós, enquanto cristãos, temos falhado. Isto porquê? Mas nós vemos que a nossa juventude, nós vemos que não só a nossa juventude, mas muitos daqueles que andam connosco durante tantos anos, às vezes por coisas de nada, se têm afastado de uma forma tão terrível e tão assustadora. Como é que às vezes tem um fim que nós perguntamos, mas é possível isto acontecer desta forma? Mas o que é que aquela pessoa, o que é que esteve a fazer? Ou o que é que ele esteve a ouvir? O que é que isso fez para ele? E isto tem sido um peso que tem vindo ao meu coração. Não, eu espero que os meus entendam. Não em forma de julgamento. Não tem a ver com isso. Tem a ver com o que é que a palavra trabalha em nós. De que forma é que nós deixamos que a palavra trabalhe em nós? De que forma é que nós deixamos que o Espírito de Deus trabalhe em nós? Nós vemos que a escola tem substituído todos os valores que há uns anos atrás tinha. Mas, irmãos, nós estamos a entrar num campo muito perigoso, ou já entramos num campo muito perigoso, em que os nossos filhos estão a ser bombardeados constantemente, dia a dia, com situações que são totalmente opostas e contrárias àquilo que a palavra de Deus ensina. Àquilo que são os mandamentos da palavra de Deus. E nós temos uma responsabilidade muito grande para com eles. É em nossa casa que começa. Amém? É no nosso lar que começa a instrução. Eu não posso estar à espera que seja a escola a educar os meus filhos. A escola forma os meus filhos. Mas a educação tem que começar no meu lar. E quando eu retiro do meu lar os 10 mandamentos, quando eu ensino aos meus filhos, quando não ensino aos meus filhos os 10 mandamentos, então eles, quando são bombardeados na escola com tudo e mais alguma coisa, eles não têm como refutar nada, porque para eles, se quem está à frente é professor e está a ensinar, é porque deve saber alguma coisa. E eles assumem aquilo como sendo certo. Meus irmãos, o meu filho, o André, que está ali, ele contou, há uns tempos atrás, quando foi, houve várias reuniões sobre estes últimos assuntos que têm vindo à baila, identidade de género e por aí fora, e ele foi dos poucos, se não o único, em que contrapôs as situações. E ele viu-se e sentiu-se um bocado isolado em toda aquela situação. Mas eu também disse que não faz mal ele sentir-se isolado. É preciso que as convicções que ele tenha são as corretas e as fortes. Amém? Meus irmãos, as igrejas por todo o mundo têm, na minha maneira de ver, têm deixado de, como é que eu ia dizer, se preocupar tanto, se podemos chamar assim, com a juventude também neste sentido, com aquilo que é a escola dominical. É por isso que se chama escola dominical. Não é? Porquê? Porque eu lembro-me desde jovem que eu sabia onde é que nós fazíamos aqueles jogos de destreza bíblica, não é? Agora vamos abrir em tal, e andávamos ali para trás, para a frente, etc. Hoje, se nós fizermos isso, mesmo no culto que nós vemos, vamos abrir em São Jacobeu, se calhar há pessoas que vão procurar onde é que isso está. Não é? Faz falta. O ensino faz falta. E é desde pequeno, meus irmãos, é desde pequeno que nós temos que começar a criar estruturas fortes
Mas também é verdade que não basta nós virmos todos os dias à escola dominical, não basta nós virmos todos os dias aos cultos, não basta isto. É importante, mas não basta. Porquê? Porque nós temos que nos deixar moldar pela palavra de Deus. Não é suficiente nós acabarmos de ouvir uma pregação e dizemos que pregação espetacular. Aquele homem, aquela mulher foi ungido da parte de Deus e transmitiu uma mensagem espetacular. E eu estou alegre com isso. E depois saímos à porta fora e parece que não fez nada. Meus irmãos, a palavra de Deus é viva e eficaz. Amém? Ela ainda hoje trabalha nos corações. Mas nós temos que deixar que ela trabalhe nos nossos corações. Porque se nós não deixarmos que ela trabalhe nos nossos corações, então ela não produz o efeito para o qual foi enviada. Isso faz toda a diferença. Da mesma forma como nós, quando servimos na igreja, e todos nós servimos, quer de uma maneira, quer de outra. Há 3 grupos, neste sentido, de pessoas que nós podemos considerar. São aqueles que não fazem nada, são aqueles que fazem de qualquer maneira, é preciso a coisa estar feita, e há aqueles que fazem com dedicação. E a minha pergunta para todos nós hoje, eu não quero respostas, é só para nós interiorizarmos e nós perguntarmos a nós próprios que tipo de serviço é que eu apresento ao meu Deus. Será que eu não apresento qualquer tipo de serviço? Venho à igreja para receber e para ouvir e estar presente e pronto? E está feito? Será que eu venho e sirvo para aquilo que estou designado, mas pronto, chego lá e faço o meu trabalho, quer seja bem ou mal, mas pronto, está feito? Ou será que quando eu venho faço com toda a dedicação e com toda a honra que o meu Deus merece? Se fosse o irmão, se fosse cada... Eu agora vou falar diretamente para um, mas para todos, ok? Se fosses tu a designar e a mandar ou comandar, como é que tu designavas que o serviço fosse feito? Meus irmãos, isto não é a nossa igreja, isto é a igreja, é o corpo de Deus. E Ele é o Senhor. Amém? E nós, quando o fazemos, devemos trabalhar para Ele. Amém? Vamos entrar naquilo que é uma das coisas que o Gerson também tocou. Lucas 8,13 diz: e os que estão sobre pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Isto é sobre a palavra do semeador, né? Os irmãos já identificaram aqui o contexto, não é? Os que estão sobre pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Palavra espetacular. Foi uma bela palavra. Realmente é a mensagem do Senhor. E isso alegra o meu coração. Mas o que é que diz mais à frente? Mas, como não têm raiz, e este é o tema da minha pregação hoje, é onde é que nós temos as nossas raízes. Mas como não têm raiz, apenas creem por algum tempo. É por isso, meus irmãos, que infelizmente nós vemos pessoas que nos acompanharam durante algum tempo na nossa vida enquanto igreja e depois de um momento para o outro saem e nós não sabemos explicar porquê. E às vezes questionamos, eu questiono às vezes, mas porquê? Às vezes é por causa disto, porque não têm raiz, apenas creem por algum tempo e no tempo da tentação se desviam. Meus irmãos, esta cidade foi há pouco tempo envolvida nas festividades que todos conhecemos, não é? E eu coloco muitas questões. E para mim às vezes é complicado. E eu já tenho dito às pessoas que estão lá envolvidas de maneira, mesmo em termos de direção, muitas não conseguem responder o porquê é que eles estão lá, ou o que é que estão lá a fazer. Mas nós devemos saber onde é que nós estamos e o que é que nós temos que fazer e quais são os nossos propósitos para isto. Não é admissível, no meu ponto de vista, eu ir para uma coisa que eu não sei o que é que aquilo que simboliza ou o que é que aquilo representa e participar. Isso é muito perigoso. E eu não posso dizer assim, eu vou lá e eu faço. Eu não estou a falar agora da festa dos tabuleiros em si, estou a falar em termos genéricos, ok? Eu não me identifico com aquilo, ou melhor, eu não sei bem para o que é aquilo, mas eu também não vou lá por causa do sentido em si, eu apenas gosto de estar lá. Não sei se esse é o princípio mais válido que nós devemos utilizar. Nós devemos utilizar o princípio de que, será que o Senhor Jesus estava lá? Se ficarmos assim na dúvida, bem, talvez, não sei, então se calhar é melhor não ir. Se tivermos a certeza que ele não estava, então é melhor não estarmos. Se tivermos a certeza que ele estava, então sem qualquer tipo de problema.
E às vezes é complicado nós tentarmos explicar aos nossos filhos o porquê disto ou daquilo, porque eles têm as perguntas que têm, porque são novos, etc. Não é? E ainda estão a explorar e fazem bem em explorar, etc. E ver aquilo que é o certo, aquilo que é o errado. E ainda bem que perguntam, não é? Porque ainda quando há esta fome de tentar perceber se é o correto ou se é errado, e vão perguntar às pessoas que eu considero que ainda têm alguma tipo de sabedoria para lhes poder ensinar, não é? E às vezes nós dizemos, olha, por causa disto e disto. E às vezes a resposta que nós obtemos é, mas tens de ter uma mente mais aberta. Não é? Mas, irmãos, o que eu tenho que ter é a mente de Cristo. Não é questão de ser mente aberta, mente fechada, bota de elástico, é a mente de Cristo. E se eu tenho a mente de Cristo, então as coisas desenvolvem-se e crescem da forma correta. Amém? Quando a semente germina, ocorre um crescimento, certo? Mas ocorre um crescimento para os dois lados, quer seja para cima, não é? Como para baixo também. Para cima temos o tronco, os galhos, as folhas, as flores e os frutos, e para o outro, ou seja, para baixo, nós temos a raiz. A nossa vida não pode ser apenas algo exterior, mas também interior. O exterior, eu preocupo-me com o exterior. Não, mas também temos de nos preocupar com o interior. A raiz garante firmeza, garante nutrição e sobrevivência para a planta. Nós podemos ver isto em Isaías 40, 24. Muitas vezes enfatizamos que a árvore produz o fruto, mas esquecemos-nos da raiz. Não é? Porquê? Porque aquilo que nós admiramos é o que está cá fora. Aquilo que nós admiramos é aquilo que salta à vista, mas esquecemos aquilo que está lá enterrado. Nos mais variados aspectos da nossa vida, valorizamos mais o que é aparente e menosprezamos o que não se vê. O fruto é muito importante, mas a sua falta. O fruto é importante, mas quando falta o fruto, isso pode indicar que há um problema na raiz. Às vezes perguntamos, mas porquê é que não dá fruto? Será que é do bicho? Será que foi pesticida a mais? O que é que foi? Às vezes é um problema na raiz e nós não estamos a identificar onde é que está o problema. Nós, em termos de informática, estou a dizer nós porque eu também gosto e também estou um bocado envolvido nesta área, e já estive mais ativamente, e temos ou pelo menos acho eu que há esta noção, de que quando nos confrontam com um problema, olha, isto não está a dar nada, ou não está, normalmente é assim, isto não está a dar nada. Mas o que é o nada? Não está a dar nada é o quê? Isto não liga. Não é? E às vezes o não liga, e nós começamos a imaginar coisas complicadas, o porquê é que não liga. Mas em termos informáticos, aquilo que nós temos que fazer é a partir do mais básico. E o mais básico que eu às vezes costumo dizer, olha, já ligaste no botão. Mas isto tem um botão. Sim, então tens que ligar. Não é? Em vez de irmos logo ao problema mais profundo, que às vezes não é, está logo o problema logo ali, fácil de identificar. Mas às vezes por falta de conhecimento, as pessoas não conseguem esticar. Eu estou a dizer isto, mas já aconteceu muitas vezes, está bem? Não é assim uma coisa tão disparatada. Nós estamos muito preocupados com as aparências, com aquilo que pode ser visto e admirado pelos homens. Entretanto, as nossas raízes são valores e práticas vistas apenas por Deus. Deus vê onde é que nós estamos enraizados. Deus vê onde é que as nossas raízes estão firmadas. Estão abaixo da superfície e precisam ser cultivadas com atenção e cuidado. Se não for assim, corremos o risco de cair, pois o peso exterior não terá sustentação no interior. Não é? Os irmãos, não sei se já fizeram isso, quando andávamos na escola e tínhamos aqueles feijãozitos, né, que punhamos dentro da terra com água, depois regávamos e depois aquilo começava ali a nascer ali uma coisinha, não é? Então, todos os dias fomos lá e puxamos aquilo um bocadinho, aquilo até cresce mais depressa. Não sei se fizeram essa experiência, eu por acaso fiz. Chegava todos os dias, puxava um bocadinho e aquilo todos os dias ficava maior. Até houve um dia que eu cheguei lá para puxar mais um bocadinho e aquilo saiu tudo com raiz e tudo. Porquê? Porque estava a fazer um crescimento, não é o crescimento natural. Estava a forçar um crescimento e estava-me a esquecer que é preciso haver uma raiz ali bem presa para que possa se tornar numa grande árvore com um grande fruto. Jesus disse que os fariseus valorizavam muitas orações, jejuns e esmolas realizadas em público. Os discípulos, porém, foram ensinados a fazerem tudo isso de maneira discreta e às vezes secreta, de modo que só Deus pudesse vê-los, como nós vemos em Mateus 6 e por aí fora. Uma vida de dedicação íntima com Deus é uma forma de cultivar raízes espirituais. Amém? Meus irmãos, aquilo que eu tenho dito aqui várias vezes, e o pastor e tantos outros, não é? Como todos nós sabemos, nós precisamos de uma vida íntima com o nosso Deus.
para que as raízes possam ser aprofundadas cada vez mais naquele que é o nosso Senhor. Amém? Então nós temos que ter uma vida íntima, um relacionamento íntimo, e muitas vezes é feito no secreto, onde ninguém vê. E é aí que muitas das vezes Deus se revela a nós. O exterior é importante, mas o interior é imprescindível. Eu não posso mostrar uma coisa, ou melhor, eu posso, mas não é o correto, eu mostrar uma coisa por fora, quando o meu interior é exatamente o contrário. Não se eu quiser ser uma pessoa verdadeira, não é? Tronco, ramos, folhas, flores e frutos, se forem cortados, se os irmãos chegarem lá ao mar e cortarem troncos, ramos, as folhas, os frutos, etc. Mas se houver ali uma raiz saudável, eu fazia isto com as oliveiras que a minha sogra tinha, em que na altura da apanha da azeitona, eu utilizava a apanha da azeitona com uma motosserra. Okay? Chegava lá às oliveiras e em vez de tirar né? Estávamos ali a tirar as azeitonas, cortava os ramos todos e depois era mais fácil apanhar. Mas o que é interessante é que aquilo depois voltava a nascer os ramos e voltava a nascer as azeitonas. Não é? É uma forma, há muitas, aquela era uma forma. Portanto, os irmãos veem que eu não percebo nada da poda, não é? No entanto, meus irmãos, se a raiz estiver segura, se a raiz estiver firme, se a raiz estiver saudável, aquilo volta a crescer. Agora, se nós cortarmos a raiz ou se a raiz não estiver certa, a árvore, por muito bonita que possa estar por fora, acaba por secar e acaba por morrer. Será que o nosso cristianismo resume-se apenas àquilo que nós fazemos no templo? Acho que é uma pergunta que pode caber aqui. Será que o nosso cristianismo resume-se apenas àquilo que nós fazemos aqui dentro? Se for assim, então as nossas raízes estão comprometidas. Ou talvez elas nem sequer existam. A nossa vida cristã é superficial ou ela é profunda? Será que nós temos uma vida cristã superficial ou profunda? É porque se ela for profunda, então eu posso garantir que podem vir os ventos, podem vir as tempestades, podem vir as montanhas maiores, mas nós vamos ficar firmes e permanecemos fiéis, porque o nosso Deus permanece sempre fiel. Os discípulos estavam no barco com o Senhor Jesus e o Senhor Jesus estava a dormir. Nós já ouvimos isto vezes e vezes sem conta. Mas quando eles entraram no barco, Jesus disse: vamos para a outra margem. Mas e quando Jesus diz vamos para a outra margem, o barco podia se virar ao contrário, eles chegavam à outra margem. Porquê? Porque Jesus disse. E às vezes nós não temos esta consciência na nossa vida. Nós ouvimos falar da palavra de Deus, ouvimos a palavra de Deus, nós dizemos que sim, Senhor, nós até acreditamos em alguns aspectos, não acreditamos em todos, e temos às vezes a dúvida se vamos ou não vamos chegar à outra margem, quando o nosso Senhor Jesus disse que não, nós vamos para a outra margem. Então, meus irmãos, nós temos que acreditar mais e viver mais aquilo que a palavra de Deus diz. Não há outra forma. Não há outra forma de nós chegarmos ao nosso destino, a não ser acreditar naquilo que o nosso Deus diz. Efésios 3,16, eu hoje vou ler algumas passagens, está bem, assim um bocado ao contrário daquilo que eu gosto de fazer, que é parar e estamos ali a esmiuçar ali os versículos. Vamos ler algumas passagens que eu acho que são bastante esclarecedoras, têm muito conteúdo, é verdade, que não é com esta pregação ou no tempo desta pregação que nós conseguiríamos estudá-las assim ao pormenor, mas para nós termos uma ideia daquilo que nós estamos a falar e depois os irmãos que quiserem em casa a estudarem mais ao pormenor, está bem? Portanto, Efésios 3:16 a 21 diz: para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados, estando presos, não é? E fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento. Para quê? Para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Para aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse glória na Igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Meus irmãos, nós precisamos estar arraigados, nós precisamos estar enraizados naquele que é o amor. Amém? O pastor leu em Salmos. Eu pedi a um irmão que pudesse ler Salmos 1, por favor. O Salmo 1.
Mais. O salmo todo é pequenino. Sim. Amém, obrigado. Amém. Mas aqui o que nós vemos neste salmo tão belo, tão pequeno, não é? Mas tão simples e tão direto. Nós vemos aqui no versículo 3 que ele quem? Aventurado o homem, não anda segundo, certo? Ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. Então nós temos que estar bem plantados, nós temos que estar bem enraizados naquele que nos dá a vida, naquele que tem a água, não é? Naquele que tem a luz, naquele que é a luz. Então nós temos que estar bem enraizados nele. Porquê? Porque assim as nossas folhas não murcham e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Mas uma vez temos dúvidas, o que é preciso eu fazer, ou estamos à espera que Deus faça tanta coisa para que nós possamos ser bem sucedidos. Eu quero dizer uma coisa que Ele já fez, tudo aquilo que tinha a fazer por nós, para que nós pudéssemos ser bem sucedidos. Agora o trabalho é nosso. A bola, como se costuma dizer, está do nosso lado. Temos que ser nós agora a jogar. Muito rapidamente, João 15. Eu sou a videira verdadeira. Hoje estamos aqui no campo da agricultura, mais ou menos. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo o ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Será que estamos, meus irmãos? Permanecei em mim e permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, isto é lógico, certo? Se eu pegar numa videira e tirar o ramo e meter ao lado, o ramo por si só não floresce, não faz nada. Tem que estar na videira. Nós sozinhos não conseguimos fazer nada. Tudo aquilo que nós podemos alcançar com as nossas próprias forças só servem para a nossa própria destruição. Tudo aquilo que nós conseguimos alcançar na nossa vida, que é para a vida eterna, só com o Senhor Jesus ao nosso lado. Portanto, temos que ver onde é que nós estamos bem seguros, onde é que nós estamos bem presos. Se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permaneceres em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora. Mas, irmãos, não há outra forma de nós alcançarmos a vida eterna a não ser com o nosso Senhor Jesus Cristo. Porquê? Porque se nós não permanecermos nele, seremos lançados fora. E o lançar fora é estar fora daquilo que é o Senhor. Então não há como nós podemos estar em dois lados ao mesmo tempo. Eu não consigo, não sei se os irmãos conseguem, eu não consigo. E a palavra de Deus diz que ou nós servimos a Deus ou servimos a Mamon. Não há como servir aos dois. Não há aqui um campo desmilitarizado, ou seja, uma facção contra a outra e há ali um meio termo onde as pessoas podem conversar e tentar umas tregas. Não há. Ou nós estamos num lado ou nós estamos no outro. Não há aqui uma área cinzenta. Ou há luz e nós estamos na luz e Ele é a luz e nós somos mandados ser a luz também. Amém? Ou estamos nas trevas. A escolha é nossa. E como diz Deuteronômio, olha, escolhe a vida. A escolha é nossa. Nós é que temos poder sobre a nossa vida. Nós é que escolhemos aquilo que nós queremos. Eu estou a focar isto, estou
a tentar iluminar estas expressões para nós termos a consciência do que é que nós queremos, efetivamente. Se queremos mudança, se queremos alteração, se queremos transformação ou se queremos ficar na mesma. Se nós estamos confortáveis onde nós estamos, então fiquemos na mesma. Agora, se nós vemos que podemos melhorar, que podemos... Se calhar não estamos tão bem assim, então vamos permitir que Deus transforme a nossa vida. Mas isso tem que ser uma mudança nossa, tem que ser uma atitude nossa o querer mudar. Para quê? Para que não venha uma tribulação. E por não termos as nossas raízes bem fundadas, nós caímos e vamos atrás. Esse tem sido o peso do meu coração nestes últimos dias, meus irmãos. Um peso muito forte. Estas cadeiras estão vazias, como o pastor disse, porque se calhar muitos estão no Algarve ou estão no outro lado. Mas também há aqui muita cadeira vazia de muitos que se desviaram daqueles que são os caminhos corretos. E isso pesa no coração. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo e secará. E o apanham e lançam no fogo e o queimam. Se permaneceres em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Então como é que nós permanecemos no seu amor? Guardando os seus mandamentos. Amém? Assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e no seu amor permaneço. Meus irmãos, se há alguém que nós temos que imitar, é o Senhor Jesus Cristo. O nosso Senhor Jesus Cristo liderou pelo exemplo. Eu já tive alguma formação em termos de liderança e por muito que me digam, a melhor forma que eu considero de alguém liderar é sempre pelo exemplo. Sempre pelo exemplo. Quando me é dada a oportunidade de liderar, seja o que for, em termos daquilo que é o meu trabalho secular, eu lidero sempre, ou tento liderar sempre pelo exemplo. Porque se eu faço, ou melhor, se eu estou a liderar e eu faço, então quem está sujeito às minhas ordens ou sujeito à minha liderança não tem como dizer não. E o Senhor Jesus aponta-nos sempre o caminho, mas Ele sempre fez primeiro. Ele sempre diz, como eu fiz, não é? Como eu e o Pai somos, sede vós também. Ele não diz, olha, sejam como aquilo que eu vos disse, mas eu não sou. Não, como eu e o Pai somos, vocês sejam também. Olha, toma cada dia a tua cruz e segue-me. Porquê? Porque eu também tomei a minha cruz, não é? E eu dei-te um exemplo para tu seguires. Deus não nos manda fazer coisas que Ele não... Tendo-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento, e muita gente está à espera de um gozo completo em tanta coisa. Em tanta coisa. É na droga, é em outras situações quaisquer, é no álcool, é nos concertos, é nas diversões noturnas. Muita gente está à espera de ter um gozo completo nestas situações todas. Às vezes tem um gozo momentâneo. Às vezes tem um gozo muito fútil, não é? E o que acontece na droga, para aquilo que dizem, eu, pela graça de Deus, não passei por aí, nem tenho intenções de passar. Mas aquilo que dizem é que não há nada como a primeira vez. A experiência que se tem pela primeira vez é uma coisa fora de série. E o que depois vicia é todas as vezes seguintes a quererem ter uma experiência igual àquela que nunca mais vão ter. E isso leva à decadência. Depois o corpo não aguenta, depois aquilo traz outras situações mais abstratas e mais destrutivas para o corpo e acaba por desfalecer. Mas nós não precisamos experimentar para saber se é correto ou se não é. E às vezes dizem, mas tu não és livre para isto. Não, eu sou livre. Eu tenho a liberdade total para dizer que eu quero e para dizer que eu não quero. E as pessoas que estão dependentes têm a liberdade para dizer que não querem? Elas se calhar têm, mas depois não conseguem. Então não são livres. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos. Coisa espetacular. Às vezes podemos pensar, não tenho amigos, ninguém me liga. Mas, irmãos, o Senhor Jesus é nosso amigo.
se eu não tiver mais nenhum amigo. Vós sois, meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque servo não sabe o que o seu Senhor faz, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai vos tenho dado a conhecer. E agora este versículo, João 15,16. É fácil de decorar. João 15,16. 15,16 é logo seguido. Não fostes vós. Este versículo tem trabalhado em mim há muito tempo. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Nós nem isto podemos dizer. Não, fui eu que escolhi o Senhor Jesus. Não. Ele tem-nos escolhido a nós. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós, outros, e vos designei. Para quê? Para que é que o Senhor Jesus nos designou quando nos escolheu? Para que nós fôssemos e dessemos fruto. Amém? É o que está escrito? A versão é igual ou é diferente? Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. E vos nomeei, vos designei. Para quê? Para que vades e deis fruto. Mas não é dar o fruto. Ai, que bela maçã. E eu comi a maçã e acabou o fruto. Não. É o quê? Para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. E o que é que isto quer dizer? Quer dizer que nós fomos escolhidos por Ele, fomos escolhidos para ir, fomos escolhidos para dar fruto e o nosso fruto tem que permanecer. E o que é que isso acontece? Para a árvore continuar a dar fruto, o que é que a árvore tem que... Já estou a dar a resposta na pergunta. Tem que continuar a ser árvore, certo? Tem que estar bem nutrida, tem que estar bem enraizada, tem que ser bem alimentada, tem que ser bem tratada para continuar a dar fruto. Da mesma forma, meus irmãos, nós, como cristãos, como filhos de Deus, como amigos do Senhor Jesus, não podemos estagnar na nossa vida cristã. Nós temos que continuar a ser alimentados, temos que continuar a receber aquele adubo fértil, temos que continuar a ser podados, temos que continuar a ser, tem que continuar a ser cortado aquilo que não presta, para não interferir na produção do fruto maravilhoso. E devemos fazê-lo isto sempre, em permanência, em continuidade. Não chegues a um ponto da tua vida em que digas, não, eu atingi o meu limite enquanto cristão, enquanto filho de Deus. Não, nós temos sempre mais. Deus tem sempre mais para ti. Deus quer sempre mais, dar-te mais de ti. Deus, quando se abre para nós, não se abre limitado. Ele abre-se mediante aquilo que tu desejas que Ele se abra para ti. Quando tu chegas à presença de Deus, quando tu te ajoelhas perante o Deus Todo-Poderoso e buscas a sua face, Ele revela-se mediante a ansiedade e a necessidade que o teu coração tem dele. Deus não é um Deus que diz, olha, agora toma só este bocadinho, vai lá e já vais com sorte. Não. Ele tem prazer naqueles que se deleitam perante Ele. Já tiraste o versículo. Eu escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos-lo concede. Meus irmãos, devemos ter fome e sede de justiça. Mas é de uma justiça que traz justificação. A palavra de Deus em Mateus 5, no versículo 6, diz: bem-aventurado todo aquele que tem fome e sede de justiça. Mas depois não acaba aqui. Ora, 6, 4. 4 versículos depois, em Mateus 5, 10, o que é que diz? Bem-aventurados os que sofrem perseguição, porque há aqui qualquer coisa que não está bem. Então, bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, mas depois diz que aqueles que têm fome e sede de justiça, o que é que vai acontecer? Vão sofrer perseguição por causa dessa justiça. Isto aconteceu com quem? Quem é justo? O Senhor Jesus. Na sua boca não se achou qualquer engano. Ele nunca pecou. Ele só fez o bem. Ele é o justo por excelência. No entanto, perseguiram-no. E quem é que o perseguiu? Foram os romanos? Não foram os romanos. Os romanos iam lá saber se era justo ou se não era justo. Aqueles que tinham a mania, entre aspas, que percebiam alguma coisa de justiça, esses é que perseguiram o Senhor Jesus. Meus irmãos, às vezes, e não estranhem isto, às vezes a maior perseguição que nós recebemos é dentro.
não é fora. E essa é a perseguição que às vezes machuca mais. E nós temos que estar preparados para lidar com isso. Porquê? Porque a palavra de Deus nos alerta para isso mesmo. Mas também diz que bem-aventurados aqueles que por causa da justiça serão. Porquê? Porque eu também por causa disso, diz o Senhor Jesus, também sofri. E não é o servo maior do que o seu Senhor. Então, a palavra de Deus é maravilhosa. Porque ela ensina-nos como é que nós devemos andar, ela diz-nos quais é que são os perigos que nós temos que nos abster, mas também diz quais são os perigos pelos quais nós temos que passar. E também nos dá a solução e também nos diz que Ele estará sempre connosco para nos ajudar a passar por esses perigos. Então, meus irmãos, nós temos aqui a receita para tudo. No entanto, às vezes vêm situações à nossa vida que nós não conseguimos explicar, nós não estamos a conseguir ver para além desse problema e nós esquecemos tudo aquilo que a palavra de Deus tem para nos ensinar. E tudo aquilo que nós dizemos amém, e tudo aquilo que nós dizemos que sim, e tudo aquilo que nós sabemos, quando as dificuldades vêm à nossa vida, nós temos a tendência a esquecer isso tudo. É por isso que muitos desertam. É por isso que muitos saem. Porquê? Porque esquecem-se. É muito bonito quando é para os outros. Não é? Não custa nada. É ele que está a passar dificuldade. E até tenho as palavras encorajadoras, porque eu até achei de cor da palavra de Deus e eu também sei a dar. Mas quando sou eu a passar por essas situações, como é que é? Como é que eu respondo a essas situações? Quais são os inputs que foram dados à minha vida e quais são os outputs que eu dou para com isso, para com a situação? Isso é que faz toda a diferença. E nós devemos pensar nisto, meus irmãos, como é que eu posso reagir ou como é que eu vou reagir às situações para as quais eu já tenho a resposta. É difícil, eu estou a passar por uma situação que é difícil, que é complicada, que está a machucar, que está a ser dolorosa, que está a ser humilhante, que está a ser devastadora, mas eu sei que o meu Deus está comigo. E Ele jamais, jamais, diz a palavra de Deus, Ele deixará o justo. Jamais. Então o que é que eu tenho que permanecer? Tenho que permanecer justo. Tenho que continuar a dar o meu fruto. Mediante as dificuldades, é certo, mas Ele está comigo e Ele será lá para me ajudar. Vamos saltar para Romanos. Romanos 3. Versículo 21 ao versículo 26. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Eu vou ler outra vez este versículo. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. E agora vamos continuar a ler, porque isto não para aqui. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé. Não sei se os irmãos sabem o que é propiciação. Penso que sabem, né? Nós ouvimos esta palavra muitas vezes e está escrito na palavra de Deus muitas vezes. Propiciação é aquilo que o sumo sacerdote fazia, okay? Quando levava o sangue perante Deus, okay? Por causa da remissão dos pecados daqueles que tinham pecado. É correto? Tá? Então o que é que o Senhor Jesus Cristo faz? Ele sendo o nosso sumo sacerdote, quando Ele foi à cruz do Calvário, Ele pegou no seu sangue, que foi ali derramado por causa de cada um de nós. Não foi por causa dos pecados, foi por causa de ti e por causa de mim. Isso resultou no perdão dos pecados. É diferente. O Senhor Jesus não foi à cruz do Calvário por causa dos pecados, foi por causa de ti e por causa de mim. Okay? Então Ele pega naquele sangue, Ele apresenta-se ao Pai, Ele diz, está aqui o sangue que limpa o pecado de todos eles. Então isso quer dizer que todos são salvos. Não é? Às vezes pegam nestes versículos e fazem uma verdade genérica e absoluta. Não. Quer dizer é que todos podem ser salvos. A todos os pecados podem ser perdoados. Mas é aqueles que querem e aqueles que aceitam o Senhor Jesus como seu Salvador. Amém? A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé. Porquê? Porque nós alcançamos a salvação através da fé que nós temos no Senhor Jesus Cristo. Para manifestar a sua justiça por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Amém? Meus irmãos, nós por vezes utilizamos uma linguagem que pretende demonstrar humildade.
às vezes dizemos coisas para demonstrar, e eu não estou a dizer que isto é feito com má fé ou intencionalmente. Não, são expressões que nós temos, que nós utilizamos, e às vezes nós estamos a ver qual é que é a implicação que essas expressões têm na nossa vida. Já agora uma à parte, apesar de nós, ou de muitos de nós, eu pela graça de Deus não, mas respeito, e pronto, isto que eu vou dizer não é em tom de crítica, é em tom de alerta. Apesar de muitos de nós terem crescido com base na tradição que nós temos religiosa no nosso país, há expressões que ainda hoje nós ouvimos na igreja que não têm nada a ver com aquilo que é o Evangelho de Deus. Porquê? Porque são o tradicionalismo que continua a querer vir ao de cima. Meus irmãos, nós temos que forçar essas expressões a não saírem da nossa boca, okay? Porque não faz sentido. Não faz sentido. Okay? Então nós às vezes utilizamos uma linguagem que pretende mostrar humildade, e isto não tem nada a ver com aquilo que eu estive agora a dizer, ok? Quando por vezes aquilo que demonstra este tipo de linguagem é outra coisa qualquer. As expressões que nós utilizamos, irmão, mas eu não sou perfeito, não é? Nós vamos sempre pecar. Eu não estou a dizer que nós somos perfeitos. Agora a questão que vamos sempre pecar, eu também não estou a dizer que nunca mais vamos pecar, okay? Mas é para ver o impacto que às vezes estas expressões podem ter na nossa vida. Okay? Nós estamos a utilizar uma linguagem que quer justificar as nossas más ações e desculpabilizar-nos delas, por vezes mesmo sem qualquer tipo de arrependimento. Isto é como eu sou, é a minha maneira de ser, fui criado assim e olha, agora tenho que me aguentar como eu sou. E é se querem, se não quiserem, vai. Meus irmãos, não é assim. Nós devemos agir. Efésios 4, 22. Quanto à antiga maneira de viver. Não é assim que nós queremos agir, ou devemos agir, se nós quisermos ser amigos de Jesus, se nós quisermos ser pessoas diferentes. Okay? Porque se nós quisermos manter aquilo, o nosso anterior, não é? Então, continuamos com este discurso. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a quê? Nós fomos ensinados a quê? Relativamente à antiga maneira de viver. Quanto ao trato passado, é outra expressão da antiga maneira de viver, ok? Vos despojeis, ou devemos nos despir do velho homem. Ok? Porquê? Porque esse velho homem corrompe-se por desejos enganosos. Se corrompe pelas concupiscências do engano. Então devemos despir do velho homem e devemos ser renovados no modo de pensar. Ou seja, a nossa mente, a nossa mentalidade, a nossa mente tem que ser renovada também, tem que ser mudada. Ok? E devemos nos revestir do quê? Do novo homem. Devemos voltar a vestir-nos. Nós não ficamos nus, nós não ficamos envergonhados com a nossa nudez. Nós voltamos a vestir. Mas não do velho homem, mas sim do novo homem. Eu digo uma coisa aos irmãos, se eu vou tirar esta roupa e depois vou vesti-la outra vez, qual é que é o sentido de eu ter tirado? Só sou para tomar banho, mas depois de me tomar banho e a roupa já está usada, não faz sentido. Para que é que eu vou tirar esta roupa para depois voltar a vestir a mesma roupa? Então eu tenho que tirar o velho homem, eu tenho que deixar o velho homem onde ele está e tenho que vestir o novo homem. E este novo homem não tem nada a ver com o velho homem. Amém? Vamos ver o que é que a palavra diz sobre isso. Agora vou ler o versículo completo. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus. Amém? O novo homem foi criado para ser semelhante a Deus em quê? Em justiça e em santidade. Nós fomos criados para ser semelhantes a Deus em justiça e em santidade. Provenientes da verdade. Quem é a verdade? O Senhor Jesus. Então nós temos que despir o velho homem. Não ficamos envergonhados na nossa nudez. Em vez disso, vestimos o novo homem, vestimos da justiça, porque nos tornamos justos para vivermos à vista de Deus. Como justos, como santos, como inculpáveis e irrepreensíveis, permanecendo na fé, alicerçados e firmes,
sem nos afastarmos da esperança do Evangelho que ouvimos. Isto está em Colossenses, no capítulo 1, versículos 22 e versículos 23. Então nós fomos chamados também, através da salvação do Senhor Jesus Cristo, e quando nós aceitamos o Senhor Jesus Cristo na nossa vida, nós fomos chamados a despirmos o velho homem. Certo? É por isso que há o novo nascimento. O novo nascimento tem a ver com isto. Porque é que nós temos que nascer de novo? Porque o velho homem tem que morrer. Então tem que haver lugar a uma nova criação. E esta nova criação não tem nada a ver com... Porquê? Porque a primeira criação foi corrompida. Certo? Corrompeu-se. Então teve que vir alguém fora desta genealogia de corrupção. E é por isso que nós falámos sobre isso quando falámos sobre a Batalha das Eras, não é? Não sei se os irmãos estão recordados ou não, mas falámos um bocado sobre esta situação, em que agora há uma nova genealogia com o Senhor Jesus Cristo, não corrupta, e a sua semente, certo? Somos nós, quando aceitamos-lo como nosso Salvador. Então nós somos, ou devemos ser, o novo homem, a nova criação. 2 Coríntios 5,14 diz: pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si. E este, meus irmãos, é a grande dificuldade que eu considero na vida de cada um de nós. Porque o velho homem vive para si, é egocêntrico, busca a justiça própria. Quando Deus nos ensina a amar o próximo, nós fomos ensinados desde pequenos a que o outro, a amar o outro, mas para nosso proveito. Não sei se estou a ser elucidativo. Eu amo o outro porque tenho necessidade de que alguém me ame. Está a entender? Mas nós não fomos criados para isso, nós fomos criados para amar, sem estar à espera de nada em troca. Então Ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, nesta nossa nova vida, nesta nossa nova criação que somos nós, através do Senhor Jesus Cristo, nós temos que viver não para nós mesmos, mas para o Senhor Jesus Cristo. De modo que, de agora em diante, a ninguém mais... Ele morreu por todos para que aqueles que vivem... Sim, já li isto, não é? Não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. De modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Ainda que antes tínhamos considerado Cristo dessa forma, agora já não o consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, quem é que está em Cristo? Amém? Estamos todos em Cristo? Então o que é que nós somos? Novas criaturas. Então, se somos novas criaturas, o velho já passou. Eis que tudo se fez de novo. Então, porque é que continuamos a viver como se o velho tivesse a mesma? Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram e eis que surgiram coisas novas. Como dizem Colossenses, no Evangelho que ouvimos. Mas nós vimos à igreja e ouvimos o Evangelho. E o que é que isso produz em nós? O que é que o Evangelho de Cristo produz em nós, quando nós o ouvimos? Nossa maneira de viver e de falar mostra que aquilo que temos aprendido todos estes anos de presença na igreja é que efetivamente nós fomos perdoados. E um dia vamos para o céu. Eu chego à conclusão, meus irmãos, que é isto que nós retemos. Atenção, eu não quero ser injusto, nem estou a julgar ninguém, volto a dizer outra vez. Mas isto é uma análise que eu tenho feito transversalmente à igreja. Logicamente que isto não é para todos, logicamente não, e graças a Deus por isso. Mas aquilo que eu tenho visto é isto. É que aquilo que nós aprendemos do Evangelho é que nós fomos perdoados e um dia vamos para o céu. E pronto. E isto satisfaz-nos e é o suficiente. E pronto. E vamos continuar a viver a nossa vida como temos vivido até aqui. Mas nós fomos deixados iguais ao que éramos. Perdoados, mas iguais. E não é isto que a palavra de Deus ensina. Não é isto que a palavra de Deus ensina. A palavra de Deus ensina é que nós devemos ser transformados
Tem que haver uma transformação na nossa vida. Se eu aceito o Senhor Jesus como meu único e suficiente Salvador, isso tem que ser mostrado na minha vivência, na minha vida. Eu não posso continuar a fazer as coisas que eu fazia porque as coisas que eu fazia não eram para Ele. E agora eu tenho que fazer coisas para Ele. Eu tenho que viver para Ele. Muito bem. Então nós temos que viver a nossa vida para Ele e não para nós próprios. E isso faz toda a diferença. Romanos 6. É um texto um bocado extenso. Eu vou ler assim um bocadinho à pressa, está bem? Eu sei que a palavra de Deus não merece que eu faça desta forma, mas para termos aqui um fio condutor, eu vou sobressair aqui algumas expressões, está bem? Para não ficar descontextualizado. Romanos 6. O que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Amém? Como o Senhor Jesus Cristo foi ressuscitado para a glória do Pai, nós também, para a glória do Pai, devemos e temos que andar em novidade de vida. Novidade de vida quer dizer numa vida nova. Não tem nada a ver com a vida velha. Porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Todos nós queremos estar com Ele na glória. Amém? Então, para isso acontecer, temos que andar em novidade de vida. Sabendo isto, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem. Onde é que ficou o nosso velho homem? Na cruz. Certo? E não sirvamos, o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído. E não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Então é por isso que nós temos que morrer para as coisas que já passaram, certo? Para o nosso velho homem, e temos que agora viver para o Senhor Jesus Cristo, que é o autor e o consumador da nossa vida. Ora, se já morremos com Cristo, queremos que também com Ele viveremos. Amém? Mas, irmãos, às vezes temos tanta preocupação na nossa vida, mas a nossa vida só faz sentido se nós a vivemos com Cristo. Queremos que também com Ele viveremos. Versículo 9. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre Ele. Amém? Pois quanto a Ele ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Mas vós também considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um dos membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos entre os mortos e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós. O pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei e sim da graça. E daí, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum. Isto não quer dizer que agora eu posso pecar de qualquer forma porque a graça vai sempre cobrir os meus pecados. Não. Antes pelo contrário. Eu nem sequer devia pensar no que é o pecado. Nem sequer devia pôr em causa a questão do que eu pecar. Mas já lá vamos. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Mas graças a Deus, porque outrora, escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração. Meus irmãos, e nós só obedecemos de coração quando obedecemos de livre vontade. Não é uma coisa forçada, não é uma coisa que possa ser imposta. Por muito que eu possa querer aqui que os irmãos façam ou que eu faça desta forma, tem que ser de livre vontade. Tem que ser porque eu amo viver para o meu Senhor, não porque eu sou imposto a viver para o meu Senhor.
Vieste a obedecer de coração à forma de doutrina a que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos de justiça. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne, assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade. Assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Porque quando eram escravos do pecado, estavais isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultado escolhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Porquê? Porque o salário do pecado é a morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus. Nós somos transformados em quê? Em servos de Deus. Tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Além disto, meus irmãos, nós temos que renovar o nosso entendimento. Como dizia no princípio, nós temos que ter a mente de Cristo. A palavra de Deus diz: e quem conheceis estas coisas, vós tendes a mente de Cristo. Meus irmãos, não basta falar no amor, não basta falar em justiça. Nós temos de nos tornar amor. Nós temos de ser justos. Nós temos de mudar o nosso discurso. Muitas vezes nós dizemos: eu não sou isto, eu não sou aquilo. Mas eu acho que nós devemos dizer: eu sou isto, eu sou aquilo. Porque eu, ao dizer que eu sou isto ou sou aquilo, e eu já vou dar alguns exemplos, eu estou automaticamente a excluir aquilo que eu não sou. O que é que isto quer dizer? Quando eu digo que eu sou amor, então automaticamente eu não posso ser ódio, não posso odiar. Certo? Quando eu digo que eu sou luz, eu não posso ser trevas. Quando eu digo que eu sou limpo, então eu não posso ser imundo. Então, se eu sou um novo homem, então eu não posso ser o velho homem. Se eu sou santo, então eu não posso ser pecador. E se nós começarmos a acreditar que somos efetivamente isto, então nós começamos a viver isto desta forma. Mas, irmãos, o nosso discurso faz toda a diferença. Os grandes homens de Deus, e grandes homens entre aspas, não é? Apenas acreditaram em Deus, na sua sabedoria, na sua palavra, e eles receberam. Porquê? Porque acreditaram. Não eram extraterrestres, não eram homens sobrenaturais, eram homens como nós. Mas eles acreditaram. Quando nós acreditamos, meus irmãos, às vezes, gostava de ser como aquele homem de Deus. Mas o que é que ele se esforçou, o que é que ele fez, o que é que ele, quantas horas é que ele dobrou os joelhos, não é? É fácil nós queremos ser aquilo que os outros são, mas não queremos passar por aquilo que os outros passam. Não é? Mas está ao nosso alcance. Mais uma vez, a escolha é nossa. Nós é que decidimos o que é que nós queremos para a nossa vida. Mas eu estou tão envolvido com esta vida. Pois é, esse é que é o grande problema. Esse é que é o grande problema. É a envolvência que nós estamos com a nossa vida material aqui. Então, mas agora tenho que largar tudo, tenho que... Não sei, essa resposta não sei o que tenho que dar. Essa resposta não sei o que tenho que dar. Alguns têm. Alguns têm que largar tudo. Outros não. Outros têm que fazer ajustes. E mesmo assim, alguns de nós não queremos fazer estes ajustes, por muito pequenos que eles sejam. Alguns é exigir tudo. Porque há um grande propósito para eles. Também há um grande propósito para cada um de nós. Queremos nós. Quando acordamos de manhã, meus irmãos, aquilo que nós devemos fazer logo no início, não é olhar ao que se passou ontem. Não é pensar, mais um dia, não é? E depois aquele vai-me dizer aquilo e eu vou ter que responder e eu não fico atrás, aquilo. Quando dizem, tem que ser. Não, isto é o que faltava. Não é? Meus irmãos, quando nós acordamos de manhã, nós não devemos olhar para trás, devemos olhar para cima. Devemos agradecer ao nosso Deus. Deus, obrigado por mais um dia que tu nos tens dado.
Obrigado pela tua infindável misericórdia. Obrigado por quem tu és na minha vida. Obrigado por mais um dia que me dás para eu poder brilhar o Senhor Jesus que está dentro de mim. E quando nós dizemos isto, quando nós interiorizamos isto e nem sequer pensamos na questão do pecado, então, meus irmãos, nós temos tudo para que o dia possa correr da melhor forma possível. Agora, quando nós decidimos que nós somos pecadores, eu sou pecador, então o normal de eu ser pecador é o pecar. Está tudo estragado. E nós às vezes justificamos o pecado que nós cometemos com o facto de dizermos que somos pecadores. Eu prefiro dizer, eu sou um filho de Deus, que por vezes peco. Há uma grande diferença. Eu sou amigo de Jesus. Eu sou um filho de Deus. Eu tenho que viver como novo homem. E a Bíblia diz que se eu pecar, não diz quando eu pecar, diz se eu pecar. Certo? Vamos ler? 1 João 2:1. Vou esperar que metam aqui. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Certo? Portanto, o pecar, sabemos que não devemos fazer. Certo? Estas coisas vos escrevo para não pequeis. E se alguém pecar? Mas não está escrito e quando alguém pecar? Porque se estivesse ali quando alguém pecar, quer dizer que é normal as pessoas pecarem. As pessoas, neste caso, os filhinhos. Okay? Neste caso, os crentes, neste caso, os cristãos, aqueles que se identificam com o Senhor Jesus Cristo. Se tivesse escrito e quando alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Mas não é isso que está escrito. Está escrito normalmente, e o normal é não pecar. E tens que viver a tua vida como uma nova vida, como uma vida transformada. No entanto, se por algum motivo pecares, então também não é isso que deve deitar-te abaixo. Porquê? Porque através do arrependimento nós temos um advogado, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, que está perante o Pai e está a dizer aqui, olha Pai, está aqui o meu sangue e por causa do meu sangue aqueles pecados estão perdoados. É por isso que o nosso Deus olha para nós, quando olha para nós através do sangue do Senhor Jesus Cristo, vê-nos a nós como puros, como perfeitos, como imaculados, como justificados e como santos. Então, mas estás a dizer que és perfeito? Não estou a dizer isso. Eu não estou a dizer isso. Eu estou a dizer que a forma como o nosso Deus nos vê. Porque foi dessa forma que Ele nos criou. Foi para isso que Ele nos criou. Foi para isso que nós fomos criados. E o Senhor Jesus pagou o preço final. Meus irmãos, não foram escravos que mantiveram o Senhor Jesus na cruz do Calvário. Não pense nisso. Não foram os escravos que impediram o Senhor Jesus de descer da cruz do Calvário. Foi o amor. O amor é que impediu o Senhor Jesus de descer da cruz do Calvário. Porque Ele nos amou de tal forma. Porque Ele se entregou por si mesmo. Para quê? Para que nós hoje pudéssemos ser achados como santos, perfeitos, justos e imaculados perante o Pai. Então nós temos que almejar alcançar isto mesmo. Então quando é que seremos perfeitos? Quando estivermos com Ele na glória, isso não há dúvida nenhuma. Então mas porquê é que estas coisas estão escritas para nós hoje aqui? Eu não acredito que o nosso Deus e que o nosso Senhor Jesus Cristo nos diz coisas que depois nós não podemos alcançar. Não faz sentido, isso seria uma questão bastante hipócrita, que é o que Ele não é. Não é? Sede santos como eu sou santo. Então, mas eu consigo ser santo aqui? Devemos ser um, como Ele é um com o Pai. Isso é impossível. Se o nosso Deus, se o nosso Senhor Jesus Cristo diz, então é porque é possível. Então como é que vamos alcançar isso mesmo? Essa é que é a questão. Se nós olharmos para a semente, nós vemos que o propósito da semente é o que ela germinar e ela dar, vamos supor que é o caso de uma árvore. Ou seja, quando ela chegaria ao ponto de uma árvore, seria a questão da perfeição em si. Ok? Não sei se vocês estão a acompanhar o meu raciocínio, está bem? Vamos considerar desta forma. Uma semente, e o propósito da semente é ser perfeita, e quando for perfeita é uma árvore. Porquê? Porque alcançou o objetivo. No entanto, ela como semente, se for uma semente que depois há de germinar e dar uma árvore, ela naquele estado de semente é perfeita. Ok, já vi que... Não.
nós nascemos, certo? E vamos passando por diversos estágios da nossa vida, até atingirmos a maturidade ou até atingirmos a idade adulta. Vamos considerar a idade adulta o estado de perfeição. No entanto, por cada estágio que nós passamos, por cada situação, por cada ponto de viragem que nós passamos, nessa situação, nós podemos ou não ser perfeitos nessa situação. Apesar de não termos atingido ainda o objetivo final da perfeição. Mas não? Ok. Está tudo bem. Mas, irmãos, quando nós dizemos que somos perfeitos, não é pelo facto de aqui já sermos perfeitos, porque nós só seremos perfeitos quando estivermos com Ele na glória, mas é porque a nossa vida aqui pode ir de perfeição em perfeição, se é que podemos chamar assim desta forma. Eu tenho que almejar que a cada dia eu tenho que ser o mais perfeito que eu consigo. Amém? E se nós fizermos desta forma, então nós vamos melhorando. Então nós vamos conseguindo ir mais à frente. Eu vou terminar, meus irmãos, eu prometo. 1 de Pedro. Pedro 1,13. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos de obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso entendimento. Porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acessão de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados. E nós podemos aqui achar que mas o ouro e a prata são corruptíveis, porquê? E só aqui um paralelo. Como é que são, eventualmente, as ruas lá nos céus? São de ouro, não é? Isso quer dizer o quê? Por acaso. Não é? Ou podemos entender desta forma, pode não ter nada a ver. Mas é onde vão estar os nossos pés. Ok? Ou seja, o ouro vai ser para pisar. Então aqui o homem dá tanto valor ao ouro, dá tanto valor ao dinheiro, dá tanto valor a coisas que não têm valor nenhum. Não é? Eu não estou a dizer que lá no céu não terá valor, porque para estar no céu eventualmente terá valor. Não é? Eu estou a dizer que vai ser para pôr os pés. Ok? Então, como diz aqui, não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro, fostes resgatados do vosso fútil procedimento dos vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus, tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade. Tendo em vista o amor fraternal, não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados. Ou seja, fomos voltámos a ser gerados, certo? Fomos regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Amém? Meus irmãos, muitas e muitas escrituras na palavra de Deus nos dizem que nós temos que ter uma vida transformada, uma vida diferente daquela que nós tínhamos. E se nós não temos, então é complicado. E vou só terminar, e agora mesmo, com este versículo em Romanos 11, 36. Pois dele, por ele e para ele são todas estas coisas. A ele seja glória para sempre. Amém. Amém. Meus irmãos, eu espero ter ajudado de alguma forma a nós tomarmos mais consciência daquilo que é sermos filhos de Deus, daquilo que é, onde é que nós temos as nossas raízes, porque vão vir dias difíceis. Não nos iludamos. Vão vir dias muito mais difíceis do que aqueles que nós estamos a passar. E onde é que nós temos as nossas raízes? Esta questão do Covid foi um teste. Okay? Deixem-me abrir o meu coração neste sentido. Foi um teste para ver como é que a população reagia. Porque coisas difíceis vão vir aí. E para a igreja também. Nós somos alertados por isso. No entanto, também diz que nos últimos dias haverá um derramamento brutal do poder de Deus. Mas também diz que vão vir dias difíceis. Então nós temos que saber onde é que nós estamos. Temos que saber a quem nós servimos.
a quem nós amamos e como é que nós nos identificamos a cada dia. Se é com o velho homem ou se é com esta nova criação que foi criada para nós vivermos. Amém? Deus abençoe, meus amados irmãos, e obrigado por mais uma oportunidade da palavra.